Senhoras e senhores telespectadores do portal jogoaberto.com, estamos de volta para o nosso comentário dominical. Hoje com dois temas. Na primeira parte do nosso comentário, lamentar a decisão do nobre presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, que pediu o sigilo bancário de mais de 600 mil pessoas diretamente ao COAF, ao Banco Central do Brasil. Senhores, o nome disso é abuso de poder. Isso não é permitido. Tem muitas famílias, muitos cidadãos que têm sigilo bancário protegido pela Constituição Federal. O sigilo bancário hoje ele é tão sério porque pais de família não querem que ninguém tenha acesso ao seu patrimônio, ao que você tem de aplicação ou de patrimônio junto ao cadastro daquele banco. Essa exigência foi tão repudiada em todo o país que o próprio Procurador-Geral da República ponderou ao excelentíssimo seu ministro do Supremo Tribunal Federal que não fizesse isso, que recuasse dessa decisão. Senhores, é uma decisão arbitrária, muito corajosa do ministro Toffoli. Nós sabemos e conhecemos as limitações do ministro Toffoli, que foi indicado de forma não muito ortodoxa, não muito merecida, mas lá chegou. E se lá chegou, a gente tem que respeitá-lo e justiça seja feita. Toffoli evoluiu muito depois que chegou ao Supremo e tem assumido posições dignas de elogios, mas nessa tergiversou. Pisou na bola, como se diz no popular, e ele insiste no erro. O que faz a gente lembrar daquela mãe que foi o desfile do exército da China, onde todos marcham com muita força, né? E o filho dela era o único que estava marchando diferente daquele pelotão que passava à sua frente. E ela botou o dedo e disse: olha, todos marchando errado, só o meu filho está marchando certo. O Toffoli está agindo como a mãe do soldado. Só ele está achando que ele está certo. Mas a opinião pública em geral, a imprensa, advogados renomados, próprios juízes, magistrados, discordam da posição do ministro do Supremo Tribunal Federal. De quem é o interesse dele? De alguém por trás dele? Quem é que está interessado em saber do sigilo bancário de mais de 600 mil brasileiros? A maioria grandes empresários. Tem famílias, ministro, que não pode saber o que o pai tem, não. Senão eles matam o pai para ficar com o dinheiro, com a fortuna. Antecipam a morte do pai, envenenam, dão um jeito. Os exemplos estão aí na televisão quase que todo dia. Por isso que tem família que não quer que ninguém saiba qual é o patrimônio real daquela família. E Vossa Excelência vai ter em suas mãos o histórico de todas essas famílias a seu bel prazer. Errou. Errou e errou feio. Não dá para fazer jornalismo de quinta coluna, frouxo, medroso. Jornalismo é coisa séria. Nós temos que orientar a sociedade, nós temos que formarmos a opinião pública com fatos reais, dignos, de seriedade, de caráter profissional. Nobre ministro Toffoli, Vossa Excelência deu uma pisada de bola que pode custar sua permanência ou não no Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência, ao entregar o cargo, se algum senador pegar 1/3 da casa, pode entrar com pedido de impeachment de Vossa Excelência. Agora, o que a gente lamenta é a OAB não ter se pronunciado até hoje. Calou, afrouxou, como se diz no termo popular. Ministro, recue.
Não é feio recuar, não. É digno até se recuar. Em nome do respeito ao sigilo, à privacidade, da economia de cada família, de cada cidadão, de cada empresa. Na segunda etapa do nosso comentário, vamos falar do grande gol de placa que fez o ministro Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro quando trouxeram 3 grandes potências para dentro do Brasil. Eu falo potência econômica: China, Índia, a África do Sul, a Índia. Esses países de grande população precisam de intercâmbio comercial. Se os americanos rejeitaram a carne brasileira, vamos buscar o mundo árabe também, presente nessa reunião. Os árabes têm muito petrodólar. Guedes não recuou, não disse nada contra a decisão dos americanos, mas foi buscar um outro terreno de aplicação, de investimentos fortes na economia do Brasil, na exportação de frango. Os árabes já exportam muito frango do Brasil. A produção de frangos do Brasil é quase toda ela consumida pelo mundo árabe. E agora, Bolsonaro e Paulo Guedes colocam na mão dele, através do BRICS, um entendimento de economia internacional que valoriza o intercâmbio comercial do nosso país, reforça a economia do nosso país. Uma jogada de mestre, uma jogada de quem tem competência, uma jogada de quem veio para consertar este país. País que há mais de 20 anos precisava de uma reforma na sua previdência. Claro, a expectativa de vida do brasileiro cresceu muito para que ele viesse se aposentar com menos de 50 anos de idade. Isso tinha que mudar. E já vem mudando no mundo inteiro, senhores. Muda no mundo inteiro. E um recado aqui. Sabe como é a aposentadoria nos Estados Unidos da América? Apenas 40% do salário de quem contribui para a Previdência Federal na América. E os americanos, paralelo a essa contribuição da Previdência americana, faz lá o tamanho da previdência que ele quer e paga a um grupo privado, a uma empresa privada, a uma seguradora privada, o que ele vai pagar, a aposentadoria que ele quer ter quando se aposentar. Mas ele tem uma garantia de 40% em cima do que ele ganhava no cargo público para a Previdência Federal americana. Correto, porque não tem risco de não dar certo. E o Brasil fez uma reforma. É a correta? Vejamos, ela vai começar a produzir efeitos. Acreditamos que sim, porque a expectativa do brasileiro é do homem chegar até 72 anos. Quem já passou de 62 já está na compensação. E as mulheres a partir de até 79 anos. É a expectativa de brasileiro. Não poderíamos continuar com a aposentadoria com 50, 55 anos. Era um absurdo. Essa reforma ninguém fez. Os falastrões que acham que governaram o país com decência, com seriedade e comandaram a maior roubalheira da história do mundo, maior roubalheira da história do mundo, vem querer ir para a rua pregar moral, pregar coisa nenhuma. O que está se fazendo no Brasil de hoje é corrigindo os erros do passado, a irresponsabilidade do passado. Acabou lavajateiros, acabou o ministério para partidinho fazendo aquele ministério que ele quer. Acabou essa história de entregar Eletrobras, entregar BNDES para partidos políticos e eles ratearem com tudo da maneira como se lhe aproverem. Não, acabou. Agora é seriedade. Ocupa o ministério, ocupa uma função pública relevante quem tem currículo, quem tem competência. Ministro Paulo Guedes, parabéns pela grande jogada de mestre. Os americanos tiraram a compra de nossa carne. Vossa Excelência trouxe o BRICS para dentro do Brasil. E junto com Bolsonaro viajou, foi ao mundo árabe, visitou, foi na Índia.
procurou contatos novos para enriquecer a economia do nosso país. Eu acredito que nós, brasileiros, temos que dar apoio a quem está trabalhando com seriedade. Não interessa o partido. Não é porque seja Bolsonaro, não. Poderia ser o Ciro Gomes, poderia ser o Alckmin, até o candidato do PT, o professor Haddad na presidência. O brasileiro teria que ajudar, que apoiar. Para quê? Para que melhoremos o nosso futuro do país, da nossa família, dos nossos filhos, com seguridade, com responsabilidade, com amor à pátria e fortalecendo cada vez mais a nossa democracia. O importante é fortalecer a economia do país. Vamos deixar essa politicalha chula de lado. Quem perdeu a eleição, te contenta, você perdeu. Daqui a 3 anos vai ter outra eleição. Se Bolsonaro e Guedes não corresponderem, apoiem outro candidato que venha com uma proposta melhor do que a dele. O importante é que tenhamos planejamento de resultados e desenvolvimento com segurança na geração de emprego, na geração de renda, na geração de riqueza. É o nosso comentário de hoje e prometendo voltar no próximo domingo. Assim, fazendo jornalismo sério, sem medo de autoridade federal nenhuma. Nós estamos aqui para orientar o povo, a sociedade, a como se comportar diante dos deslizes daqueles que pensam que são poderosos e intocáveis. Tchau e até domingo.